Olá pessoal, tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje ela vai ser algo bem interessante. A gente vai preparar o nosso banco para atualização. Na aula anterior eu tinha comentado que hoje iríamos trabalhar com disaster recovery, né? Recuperando o banco de perdas, mas eu achei mais interessante substituirmos a nossa aula que estava prevista, né, para a gente trabalhar com a questão do upgrade do banco de dados. Fazer o upgrade que ele é um pouco diferente do que fizemos no DBA Junior, onde a gente fez um upgrade de uma versão File System. Agora a gente vai fazer um upgrade de uma versão com grid, ou seja, uma versão que tem AFM. Então tem algumas peculiaridades, algumas coisas interessantes a mais nesse tipo de upgrade que vamos fazer. Bom, só relembrando então, na aula passada a gente aprendeu a trabalhar com alguns tipos diferentes de backup. Lembram que a gente trabalhou com o backup comum, backup físico, trabalhamos a questão do backup copy e vimos a diferenciação de backup físico e backup lógico. Lembrando que é uma diferença que é bastante cobrada no dia a dia, e é uma diferença que não digo tanto em prova, mas assim no dia a dia é algo que é bastante solicitado. Às vezes você fazer um backup lógico, muitas vezes é mais rápido, se é simplesmente um Almer e tal, para guardar ou para transportar, de repente para levar para um fornecedor, alguma coisa assim, é muito mais simples fazer um backup lógico. Aprendemos a utilizar o backup copy para movimentação de data files. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar algo bem interessante. Iríamos, como eu falei, trabalhar com a recuperação de backup. Porém, eu achei algo mais interessante para a gente fazer hoje. Vamos trabalhar basicamente 3 aulas com isso. O upgrade do Oracle Grid e do Oracle Database. Então, o processo que vamos trabalhar, que é o processo de upgrade, é algo bem interessante. Em um determinado momento, todo banco de dados, ou seja, não só banco de dados, né, a gente sabe, a gente que trabalha com tecnologia sabe, em um determinado momento, todos os sistemas, soluções ERP, aplicativos, até mesmo o próprio aplicativo de celular, você sabe que ele precisa de uma atualização. Em um determinado momento, por uma questão de melhoria, por uma questão de segurança até muitas vezes, no Oracle acontece muito isso, versões novas com patches, com situações de segurança. Então, isso é muito importante. Como das atualizações, a gente tem que fazer, chega um momento que a gente acaba se vendo obrigado por causa de algo que é chamado de Life Cycle Time, ou seja, o ciclo de vida, o tempo do ciclo de vida de uma determinada versão, ela acaba, com isso você acaba perdendo a chance de fazer o upgrade, né? Você acaba perdendo o suporte por causa do tempo, né? Por causa do tempo passado. Algo que eu gosto bastante de colocar, que eu gosto bastante de comentar, é o seguinte, que esse processo de atualização, ele costuma ser um processo bastante delicado, porque ele envolve a aplicação de patch, de atualização, enfim, e temos diversos passos que devem ser seguidos. Esses passos têm que ser feitos para garantir que não se perca o banco de dados. Eu já tive algumas vezes situações onde em uma atualização mal feita, a gente vai ver que a atualização ela ocorre de forma até certo ponto simples, né? Vai ser uma tela que vai solicitando dados e a gente vai colocando as informações necessárias. Porém, algumas vezes, cada vez se torna mais raro com as atualizações do Oracle, que tem melhorado bastante. Mas há um tempo atrás era comum dar problema, dar pau, como a gente fala, né, no meio de uma atualização, e você precisar terminar de rodar os scripts manualmente, você tem que fazer uma série de processos, ou até mesmo tem que fazer um downgrade de versão voltando para a versão anterior. O que é um pouco problemático, porque daí ele não está nem tudo numa versão, nem tudo na outra. Então, é algo que a gente tem que cuidar e seguir os passos, os pré-requisitos, exatamente como o Oracle solicita. Como eu comentei, a gente precisa sempre estar atento para o chamado Life Cycle. O Life Cycle, a Oracle tem, como eu já disse,
não só Oracle, mas diversas aplicações, existe um ciclo de vida definido. Existe esse documento que eu coloquei aqui, você pode procurar por esse link na internet, é o Oracle Information Driven Support, que vai me trazer o Oracle Lifecycle Support Policy, ou seja, a política de suporte, de tempo de suporte. Eu coloquei aqui para vocês verem como que funciona, que para nós é importante no banco de dados. No nosso caso, da nossa aplicação, a gente está nesse aqui, 11.2. Se a gente ver, já terminou o suporte. Olha só, eu tenho quando que ele foi lançado, eu tenho o suporte, enfim, o suporte Premier, né, que é o suporte padrão, suporte estendido, que daí é um suporte à parte, e para que se mantenha o suporte, ele pode ser por tempo indefinido, daí quanto mais para cá, ele vai ficando mais caro, ok? Então é isso que a gente tem que cuidar. O que a gente vai fazer? Vamos fazer a atualização para a versão Enterprise Edition. A versão Enterprise Edition ela vai até julho de 2018 com suporte avançado até julho de 2021, suporte estendido, certo? Então, lembrando que quanto mais para cá, o que eu falei, vai ficando mais caro para manter esse banco de dados. Então, a Oracle já faz isso mesmo para que te force, né, a fazer a atualização. Agora, a gente já tem a versão 12.2, não vamos atualizar para ela ainda, mas temos a versão 12.2. Vamos fazer por enquanto somente a versão 12.1, mas já temos a 12.2, que foi lançada em março de 2017. O suporte comum vai até 2022 ainda, 5 anos de suporte, ok? Bom, sendo assim, então normalmente é 5 anos, o período que ela coloca 5 anos, às vezes 5, 6, enfim, é mais ou menos isso que eles fazem desde o lançamento até o período de suporte Premier, né, que é o suporte padrão, o primeiro suporte que a gente tem, ok? Bom, esse aqui é o documento de Lifecycle, ele tem para todas as aplicações, para todos os produtos Oracle. O que importa para nós, aquele documento lá que eu passei, que a gente tem aqui atrás, ele traz diversos documentos. Mas o importante para nós nesse momento é realmente do Oracle Database, né, que é do nosso banco de dados. Bom, voltando aqui então a verificar a documentação, o primeiro passo que a gente precisa para fazer uma atualização, né, é duas coisas básicas. Eu preciso olhar a documentação e a hora que eu decido baixar o meu banco de dados para fazer esse backup, para fazer essa atualização, eu preciso fazer um backup frio do banco antes, tá? Ou seja, fazer um cold backup. O que é o cold backup? Backup com banco baixado, ok? Feito o meu cold backup, então eu vou proceder a minha atualização. Antes de mais nada, evitando o downtime, né, porque vai gerar downtime, é claro, você não vai fazer um upgrade de banco com o banco no ar, o pessoal trabalhando, você vai ter que baixar o seu banco de dados. É muito importante que nesse processo de baixar o seu banco de dados, que você tenha o menor downtime possível. Principalmente em ambiente de produção, a gente não quer que esse ambiente fique muito tempo parado. Então, por isso, evitamos o downtime, ou seja, evitamos que o banco fique parado muito tempo, certo? Sendo assim, o que a gente vai fazer é aproveitar, ler toda a documentação, fazer todas as verificações antes, para daí baixar o banco, fazer o backup code e daí proceder no nosso processo de atualização. Sendo assim, no nosso ambiente, tá? No nosso ambiente da nossa aula, a gente vai fazer o seguinte: antes de mais nada, verificar se eu tenho o snapshot da VM. Gente, muito importante ver se eu tenho o snapshot da minha máquina virtual antes, para se der qualquer problema, sei lá, uma queda de energia durante a atualização, acabou a bateria do notebook, alguma coisa assim, eu não venho a ter problema com isso. Então,
Primeira coisa que você faz antes de começar, antes de qualquer coisa, vai lá ver se você tem se você tem o snapshot da sua VM, certo? Vamos fazer o seguinte então. Depois disso, a gente vai ver a documentação. Documentação, um pedaço, porque esse é um pedaço da documentação aqui que eu achei importante, é que ele diz o seguinte, porque quais são as versões que eu tenho que estar? Eu tenho que estar na versão Oracle Grid Infraestrutura 11G Release 1, no máximo, no mínimo na 11.1.06, ou na 11.2.02 é o mínimo. É interessante da Oracle o seguinte, se eu estiver na 11.1.06, eu consigo ir direto para 12. Mas se eu estiver na 11.2.01, eu não consigo ir direto. Parece algo meio louco, mas é realmente isso. Se eu estiver na 11.1, eu consigo. Se eu estiver na 11.2.01, eu não consigo. 11.1.06 eu consigo. 11.2.01 eu não consigo. Então, é algo meio estranho. Se você voltar mais aqui, você vai ver que tem versões 10, inclusive, que me permite ir direto para 12, mas a 11.2.01, por exemplo, não permitiria. E se eu estiver na 11.2.01, o que eu faço? Bom, eu vou ter que fazer a atualização primeiro para uma 11.2.02, 03, 04, para depois fazer a atualização. Então vocês vão me perguntar, bom, mas então significa que eu tenho que fazer essa atualização em dois tempos? Sim, se eu tiver com uma versão mais baixa ou não tiver com essas versões que está aqui na documentação, isso é extraído da documentação de release, da documentação de atualização oficial da Oracle, claro, eu vou ter que fazer sim essa atualização em 2 tempos. Então, só analisando, mostrando para vocês, o site da Oracle mudou um pouco, parece estar meio ruim de achar. A gente vai ver na prática, tá? Vou mostrar para vocês na prática o que a gente tem que baixar, que forma que tem que ser feito, e vocês vão, nessa aula de hoje, eu quero que vocês baixem o arquivo. Vocês vão pegar esse arquivo que foi baixado, vão ser 2 arquivos que vão ser baixados no momento só do grid. Se quiserem baixar do database também para já armazenar, mas enfim, é o do grid que vamos utilizar na próxima aula. Você vai baixar esses arquivos e, como a gente fez nos outros instaladores, vai colocar esse arquivo, vai copiar esse arquivo lá para sua máquina virtual. Pode utilizar o WinSCP, que é a ferramenta que já utilizamos na hora que quando fizemos a instalação, né? E jogar esse arquivo, jogar esse instalador lá para dentro. Vamos agora lá no site mesmo da Oracle, que eu vou mostrar o que tem aqui. Aqui eu coloquei só uns prints de tela, tá? Para se tiver alguma dúvida na hora que estiver baixando, mas eu vou mostrar para vocês lá como que vai ser realmente na prática, como que a gente vai fazer lá na tela. Bom, esse é o novo site da Oracle. Na minha visão, o site ficou bem estranho, mas enfim, o que a gente procura está aqui: menu, downloads, database, Oracle Database. O que a gente vai baixar, veja que eu já tenho a versão 12 Release 2, 12.2, a gente vai baixar 12.1.02. A versão que precisamos, temos Oracle Linux, então aqui corresponde ao Oracle Linux, essa aqui, Linux x86-64, é para ele que a gente vai baixar, a versão Enterprise. Clico aqui em See All, é obrigatório aceitar a licença, e daí eu venho aqui, ó. Eu tenho o Oracle Database e eu tenho o Oracle 12C Release 1 Grid Infrastructure. Eu vou baixar esses 2 arquivos, salvar os 2 arquivos, ok? E de posse desses 2 arquivos, eu vou proceder à minha instalação. Coisas importantes que eu preciso analisar. Vou abrir a minha máquina virtual. E aqui, pegando a minha máquina virtual, vir aqui nos snapshots,
ver se ele está dessa forma. Término da aula 10, né, ou o nome que você colocou. Se tiver alguma coisa em estado atual modificado, pode ser que eu tenha, se eu simplesmente conectei e voltei, startei minha máquina virtual e voltei, ele pode aparecer com o estado atual modificado. Posso pegar um restaurar snapshot. Pode ver que ele restaura rapidinho, significa que não tinha nada basicamente para restaurar. Estado atual não modificado. É dessa forma que você vai ter que estar para poder fazer a lição, para poder fazer a nossa próxima aula, certo? Bom, essa aula ela é um pouco mais curta, porque vocês vão ter que baixar esses arquivos da versão 12 para a gente poder fazer o processo. Eu quero que vocês, depois que baixarem, fica como tarefa, né, para vocês fazerem ainda nessa aula, assim que vocês baixarem os arquivos, enfim, vocês vão lá, start a sua máquina virtual. Vocês lembram que como ela está com grid, se a gente espera um pouquinho, ela sobe tudo, lembram? Ela sobe banco de dados, ela sobe grid, ela sobe tudo. E vamos fazer um backup a frio do banco de dados. Como que é um backup frio? Você vai fazer um shutdown immediate, baixar o banco. Depois que você fizer o shutdown immediate, você vai fazer um startup mount, conectar no RMAN e fazer um backup database plus archive log. Só isso, ok? Então, backup database plus archive log com o banco em estado mount apenas, tá? Esse é um backup code, ou seja, um backup sem estar com o banco aberto. Por que isso? Relembrando lá das nossas primeiras aulas. Quando eu faço um backup code, ele me permite que, caso tenha algum problema, o meu banco vai voltar exatamente como ele estava antes dele ser baixado. Eu não vou ter problema de perda de arquivo, problema com archive nenhum. E também já está fazendo um plus archive log, voltando todos os meus archives, meu banco vai estar 100% íntegro, certo? Que quando eu faço um backup online, você sabe que eu startei o backup, naquele momento ele faz como se fosse um ponto de corte. Tudo o que acontecer depois que eu startei o backup, um backup online, o banco vai estar funcionando. Tudo que estiver acontecendo não vai estar sendo armazenado no backup. Por isso um backup code para garantir que ninguém está mexendo no banco, que ninguém está trabalhando e que eu possa então ter realmente os meus dados da forma mais íntegra possível, certo? Então não esqueçam, snapshot da VM, backup frio do banco de dados, certo? Com isso a gente vai conseguir garantir a integridade do nosso exercício, vai conseguir garantir a integridade da minha base, caso eu tenha algum problema no meu processo de upgrade. Só demonstrando como que a gente vai fazer, né, o nosso backup. Se eu vou ver aqui, ó, a minha instância subiu, eu já tenho o ASM e o RCL, eu posso dar um SQL Pulse ou um SRVCTL, stop database -d ORCL. Se eu vou baixar o meu banco, estou baixando com stop database certinho, depois eu vou entrar lá, vou dar simplesmente um mount para que eu possa fazer o meu backup code, para que eu possa fazer o meu backup frio do meu banco de dados. Aquele mesmo backup que a gente faz quando o nosso banco não está em modo archive log, com certeza vocês lembram disso. Limpa a tela aqui para ficar melhor para a gente trabalhar. Não quis baixar por algum motivo. Vamos ver se ele conecta. Vamos dar o shutdown normal por aqui então. Da immediate.
Provavelmente deve ter sido algum bug do SRV-CTL. Enfim, vamos atualizar. Depois que a gente atualizar, vamos fazer o teste novamente, ver se por um acaso foi um problema que foi corrigido, alguma coisa assim. Olha lá, shutdown immediate, agora sim o banco baixou, né, fechou o banco de dados, vai desmontar e vai fechar o banco de vez, ok? Se eu sair aqui agora, ver que só tem o ESM no ar, o ESM vai permanecer no ar, então eu não vou baixar o ESM para isso. Só um mount. Banco de dados montado. Agora vou fazer um RMAN. Target barra. Ele vai conectar, vai dizer que o meu banco não está aberto. Backup database plus archive log, e ele vai fazer o backup do meu banco de dados, fazer um backup completo do meu banco de dados, mais os archive log, e realmente o banco íntegro, né, como ele está realmente consistente, porque foi feito com o banco baixado. Feito isso, o nosso ambiente vai estar pronto para fazer o nosso processo de upgrade, ok? Então a tarefa de vocês é baixar os arquivos, fazer o backup code e manter um snapshot da VM para que na próxima aula a gente possa dar prosseguimento e fazer o processo de upgrade do nosso grid. Legal? Tem outro item que vocês precisam fazer também, é copiar o arquivo para dentro do servidor. Você também pode utilizar como opção, se não quiser usar o WinSCP, você pode utilizar como opção o próprio MOBA, onde você vai vir aqui, SFTP, e ele tem uma opção que eu posso abrir o Windows Explorer, copiar e arrastar para dentro de uma pasta. Então eu poderia colocar, lá no meu caso, colocaria, por exemplo, a U01, DBA, poderia colocar para simplesmente dentro da U01, sei lá, como eu quisesse colocar, como eu queira fazer o processo, ok? Então, bem interessante, eu também posso utilizar ele, se eu não quiser utilizar o WinSCP, é mais uma vantagem de utilizar o MOBA externo. Então, só esperar o backup terminar, ter o backup da VM e está ok. Ok, então só relembrando, garantindo quanto a falhas do upgrade, importante eu ter o snapshot da minha VM. E conforme fizemos, garantir quanto a falha também ter o backup do RMAN com code backup, que é um backup em estado mount, que é o mesmo backup que se faz quando o banco está em modo no archive log, questão de prova, ok? Então, para a próxima aula, vamos proceder ao upgrade do grid, da infraestrutura de grid e posteriormente do banco de dados. Tenham essa parte de hoje já feita, essa parte de hoje já terminada, para que a gente possa realmente iniciar na próxima aula como deve ser. Gente, um grande abraço para vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.